amiga, que é uma pessoa já bastante conhecida aqui da Escola Lacaniana, né? Que é a Isabel Fabres. É Fabres ou Fabris, Isabel? Nunca sei. Fabris. Fabres, Fabris. né? Fabres, que é professora, doutora em linguística, como eu coloquei no vídeo, dona de um curso muito especial de língua e cultura inglesa. Assim, ela tem toda uma metodologia que ela criou para ensinar. Mas o que eu acho mais interessante é que, talvez por décadas de análise, né, Isabel? É, A com forma certeza. como ela trabalha com os seus alunos é muito especial. E por isso eu digo que não é simplesmente um curso de inglês. Então, assim, eu a convidei em função, até foi ela que me passou esse filme, que me impactou bastante, para nós trabalharmos, seguirmos trabalhando as questões referentes à infância e adolescência, e muito particularmente nesse filme, as questões que dizem respeito à melancolia, né? A melancolia, o suicídio, enfim. Quem não assistiu o filme, eu recomendo. É um filme difícil de assistir, bastante difícil. Acho que vai nos colocar aqui a possibilidade de um debate bastante profícuo. E eu convidei para debater junto comigo a colega Helena de Castro Afonso, que é membro da Escola Lacaniana de Psicanálise também. E, enfim, é isso. Eu vou passar a palavra à Isabel e, na sequência, a Helena, para a Helena começar o debate. Primeiro, antes de entrar no filme, Tereza, eu acho assim que é uma coisa que se eu puder dar uma contribuição a qualquer professor, eu acho que a minha experiência, a minha trajetória na psicanálise, como uma analisanda, né, analisante, não sei cada um tem um termo, ela é fundamental, foi fundamental, é fundamental, porque é uma experiência que ela, ela fica, né, na gente, ela acompanha. Ela é fundamental, porque você passa a ver as pessoas, a ver as realidades de um outro ângulo, né? Você sai, você consegue transcender ao lugar comum, porque você consegue se conectar, digamos assim. Pelo menos a gente percebe, muitas vezes eu percebo, obviamente que é sempre uma tentativa do nosso lado, né? Eu, quando vi o filme, eu fiquei muito. Quer dizer, a história do filme, para quem não viu, é uma trilogia do Zeller, que é um diretor francês. Ele fez o filme O Pai, com Anthony Hopkins, que ele fala da questão da demência, né, da relação dele com a própria vida, com a história dele, né, durante essa demência e na relação com a filha. Ele fez também A Mãe, que não foi lançado, Isso, hoje é uma peça, né, na Inglaterra, isso. e fez O Filho, que era uma peça e se tornou um filme. O filme parece que se passa, ele é muito filmado na Inglaterra, mas o setting dele, vou usar vocês não ligam não, né? Vou usar uma palavrinha em inglês que às vezes sai mais rápido. O lugar onde se passa, na verdade, onde o cenário que é construído é Nova York. O pai, o Peter, é um advogado bem-sucedido. Nicholas é um adolescente de o que, uns 14 anos, não sei a idade aproximada dele, ele ainda está em escola, né? Está na escola do trabalho. 17 17 anos. anos, já. E a mãe é Kate, não fala da profissão dela, às vezes me deu a impressão dela ser uma designer ou alguma coisa, ela tem uma mesa assim meio, né? Trabalha em casa ou trabalha também fora, não fica muito claro. E tem uma outra personagem que é a mulher atual do Peter, que é a Beth, e tem um filho de alguns meses chamado Theo. O Nicholas, de repente, a família descobre que ele não está indo mais à escola. Na escola passam 6 meses, a escola comunica que ele não tem mais ido à escola. A mãe entra em contato com o pai, desesperado, pedindo ajuda a ele, e ele, totalmente surpreso, né, totalmente equivocado em relação à realidade do filho, totalmente.
sem saber, ele começa então a fazer, a interagir com o filho, a marcar uma certa presença diante da necessidade dele, né? Ele começa a interferir nessa coisa da escola, mandar o menino para a escola, até que as coisas vão encaminhando de uma forma muito dramática, porque o Nicolas, ele, como Teresa falou, ele está preso à melancolia que, no meu entender, é a melancolia da mãe. Ela passa por um divórcio, que ela amava muito esse marido, não, não, não elaborou esse divórcio, né? Ela ficou presa a ele, porque vários momentos do filme ela fala da vida passada deles com uma certa, uma coisa também infantil, né? Quando ela encontra, tá ela, o ex-marido e o Nicolas, numa situação muito difícil, e ela está querendo levá-lo, montar uma cena antiga, né? Reviver uma tranquilidade de casal, de família. Então ela convida o marido, ela fala assim: vamos ao cinema, como a gente fazia nas matinês, lembra que a gente assistia filmes à tarde? E como era bom, e ela volta àquela situação, o semblante dela é de uma pessoa que não se desconecta, Que não saiu daquilo, não daquela caiu na cena real, do né? Não saiu da casamento. relação. Então, e o menino, por sua vez, ele apresenta uma depressão muito grave e ele acusa o pai dessa depressão e ele diz para o pai, na relação que ele, no momento que o pai começa a entrar, ele diz para o pai que o pai era culpado do sofrimento da mãe e do sofrimento dele. Tem uma hora que ele fala, né? Você nos you shattered us in half. Você nos quebrou, nos partiu pela metade. Ele diz isso para o pai e sempre ligado, associado ao sofrimento da mãe. O que eu achei mais. Aí tem a questão da escola, aparece a escola como um ambiente que não consegue dar conta, absolutamente, né? Tem uma cena dele na aula de história, quando ele é obrigado a voltar para a escola. Ele tem uma cena e o professor dando Não aula é e. só um instantinho, vou te interromper. E não é à toa que é uma aula de história, porque ele Ah, não consegue interessante. se situar na própria história. Interessante isso, eu não tinha pensado nisso. Me chamou muita atenção o fato de que ele era um sujeito totalmente ausente, nada lhe dizia a respeito. Ele tem uma muralha tamanha dentro dele que nada comunica, ele não permite que nada, essa depressão dele, esse vazio, esse sofrimento dele, não permite que nada entre. O pai começa a querer resgatá-lo trazendo algumas coisas da idade dele, né? Algumas dizendo, você tem amigos, não vai encontrar com seus amigos, não tem aquela garota, aprender a dançar, você vai numa festa, o pai começa a idealizar que esse filho seja capaz de se tornar um adolescente comum da idade, né? E, por outro lado, ele está bastante culpado, né? Um pai, é uma interpretação do Jack, eu sempre troco, Hugh Jackman, é uma interpretação dele maravilhosa, estonteante. Aquele sofrimento do pai é uma coisa incrível. E ele começa a convidar, né, o filho a trazer, a querer trazer, quer dizer, há um momento muito interessante, e depois eu vou resumir isso diante de uma situação real que eu vi no filme o tempo todo. Há um momento em que o filho decide que quer morar com o pai. É como se ele, naquele momento, e ele, quando ele vai morar com o pai aceita, tem uma situação delicada, porque a mulher atual tem um bebê pequeno, ela fica hesitante naquela situação, o garoto vai, mas é sempre, ele está deslocado ali. A casa não era dele, não era o lugar dele, não existia de fato. É uma coisa construída para recebê-lo, digamos ali, e o pai, não, e aí nessa hora o garoto me chamou a atenção, por que que ele se recusou a morar com a mãe, porque ele quis fazer essa aproximação com o pai. E ao mesmo tempo que ele vai fazer essa aproximação com o pai, ele está totalmente fechado. Ele, não, na verdade, está ali para culpar o pai, digamos assim. Ele está tentando estabelecer uma relação, mas o que ele sente é que o pai tem uma dívida com ele, o que todo o sofrimento dele se resume a essa questão do pai. A mãe, por sua vez, muito
muito inerte naquele sofrimento dela, no que fazer. O garoto deixa de procurá-la, ela tenta ligar para ele, ele não liga. E num dado momento, diante da dificuldade da vida deles, ele retorna para casa da mãe e há, né, toda uma. Ele volta a se afastar da escola, os pais estão achando que ele está frequentando a escola, ele não está, e, enfim, há uma série de coisas que eu acho que vale a pena ver, porque é uma série de conflitos muito impactantes. Me chamou muita atenção essa situação desse garoto, dele querer sair de casa, querer, ao mesmo tempo que ele estava muito vinculado à mãe, ele querer buscar no pai, ou estar com o pai, ou se separar da mãe naquele momento e buscar alguma coisa no pai. Mas o que mais me impressionou é que há uma história que eu conheço pessoalmente de um adolescente, exatamente assim. É como se o cara tivesse copiado essa história, que existe, que é real, que é uma. E que é construída dessa forma. O pai tem um. Essa pessoa é filho único, o pai tem um relacionamento com uma pessoa jovem, mais jovem, essa pessoa engravida, o pai abandona a mulher, quer dizer, se divorcia, né? Mas nisso que ele se divorcia, ele também, de certo modo, abandona a filha, né? Abandona essa pessoa. E, e essa pessoa fica o tempo todo, a mãe dessa pessoa está na mesma posição da Kate, exatamente igual. Quando havia um conflito, no caso dessa pessoa, havia uma tentativa de conexão com o pai, mas se, se o pai se negava a essa aproximação. Quer dizer, toda a tentativa que tinha, às vezes era uma viagem, de última hora ele avisava que não dava para essa pessoa participar da viagem porque os outros filhos estavam assim, assim, assado. Fazia uma coisa exatamente cruel, né? E a mãe, o que me chamou a atenção nisso, é que a mãe ficava numa posição de ficar muito magoada com esse ex-marido, com o pai, e ao mesmo tempo, quando falava disso ou tentava resolver isso com o filho, a mãe, ela se colocava nessa mesma posição da vítima dessa separação e da vítima dessa ausência desse pai, fragilizando essa pessoa, e num dado momento, essa adolescente quer morar com o pai. E faz o mesmo movimento que esse garoto fez. Vai morar com o pai, não há um lugar nessa vida desse pai, nitidamente, a pessoa fica forçando uma barra, não há um lugar, a decepção é grande, né? E ali continua decepção e decepção. E, por outro lado, né, a mãe também não consegue ajudar esse adolescente a fazer um corte com isso ou a enfrentar essa realidade de uma outra maneira. Eu fiquei muito impactada com a semelhança, porque vem toda uma questão, porque casamentos se rompem, né? Divórcios acontecem. Porém, essa vulnerabilidade da mulher nessa hora, que foi trocada, que foi magoada, ou que foi sofreu, que não consegue dar um fim a esse Não casamento de consegue fazer o luto do de fracasso do casamento. casamento. Não E é. esses adolescentes simplesmente eles mergulham nessa melancolia da mãe e paralisam completamente com efeitos trágicos enormes, da pessoa não conseguir refazer sua vida. Até porque há uma tendência, no caso dessa pessoa que eu conheço, de fazer a coisa meio tangencial. A pessoa nunca vai numa busca de um tratamento que seja de fato uma coisa rigorosa, tem aquelas coisas, é como você está com dor na coluna, você não vai na fisioterapia, você vai na massagista. É um pouco assim, né? Então vai carregando isso, vai carregando essa melancolia, vai carregando esse sofrimento, a vida não se acerta. A pessoa, essa coisa da mutilação do garoto, quando ele diz, né? O pai fala, mas como que você pode fazer isso? Como você fez? Eu falei assim, porque
isso diminui minha dor, né? O pai pergunta se não doía, ele falou que, enfim, em relação à dor psíquica que ele tinha, né? Ele precisava daquilo. E exatamente tudo isso acontece. O que na vida, né, real. Então, quando eu vi o filme, parece mais um documentário, não parece uma ficção, porque de fato é uma história que se passa, não há um elemento ali que pudesse ser assim, isso é esse ficcional, né? Isso normalmente isso não acontece. Todos os elementos ali estão presentes nessa história que eu conheço. E o que você vê, por exemplo, no meu caso, que trabalho com educação, o que a gente vê quando a gente pega crianças, adolescentes muito impactados, agora mesmo eu acabei uma aula com um adolescente bastante diagnosticado com TDAH e tal, mas você vê que tem ali uma questão muito grande de uma é, de uma insegurança, de uma incerteza, de uma confusão sobre a vida, sobre os papéis, de uma dificuldade de enfrentar os papéis. E esse menino me disse há pouco, ele falou assim: eu estou muito nervoso porque a aula tinha que acabar. Eu pedi a ele se a aula podia acabar às 6h15, não 6, que eu queria terminar o negócio com ele, que tinha começado mais tarde e tal. Ele falou assim: não, mas eu fico muito nervoso porque minha mãe vai brigar muito comigo que eu vou chegar tarde. E ele mora aqui perto. E eu falei assim: não, não, eu vou ligar para sua mãe e vou ver com ela se está tudo bem. Então você não precisa ficar nervoso, porque nós vamos resolver isso aqui. Mas você vê que ele fica arrumando justificativas para a angústia dele, para as inseguranças dele. Então, como que você, numa sala de aula, eu fico pensando, né, quando você tem, dentro do formato da educação, das escolas, você tem essas pessoas que precisam ser olhadas, elas precisam ter um determinado lugar, mas o professor não consegue, porque ele tem o encontro de 50 minutos com um monte de gente, e essa pessoa precisa ter um espaço que você consiga se relacionar com ela de uma maneira mais pessoal, dividir com ela alguma coisa para que você possa construir um projeto com elas. Eu dizia assim para ele: não, nós vamos fazer da seguinte maneira, tá resolvendo uma questão aqui, fazendo um determinado jogo para trabalhar um determinado tópico de língua. Ele: não, mas muito difícil. Eu falei: não, eu fico aí ele começou. Ele interrompia e falava de uma ansiedade dele em relação à vida. Não, eu estou muito ansioso, porque eu estou com um problema com uma menina que eu tinha interesse no meio da aula, né? No meio da questão do exercício que você está fazendo. Então, assim, como que você, no dia a dia, como que a sociedade, o que que a escola, o que que as instituições vão poder oferecer, uma vez que esses casos estão cada vez aparecendo mais, estão ficando mais nítidos, não sei se, acho que talvez acontecendo mais, a população está aumentando, não sei qual é o motivo desse número tão grande, né, de questões. Como é que a sociedade vai conseguir resolver os mecanismos que ela tem? E que está me parecendo que está cada vez mais difícil, porque tem alguma coisa que essas pessoas que estão tomadas por isso não conseguem se submeter, porque elas não têm espaço dentro delas para se submeter a nenhuma uma convocação externa, porque elas estão tomadas delas próprias, né? Não há esse espaço. E há uma outra situação que eu trabalho com um garoto que ele é diagnosticado também com TDAH, mas a impressão que eu tenho é que ele tem mais do que isso. Eu acho que ele tem um espectro autista e qualquer coisa, ele tem um hiperfoco. Menino interessantíssimo, porque ele sabe tudo sobre um tema da astronomia, ele tem 9 anos. Ele tem fascínio por isso. Ele sabe absolutamente tudo. É invejável a maneira como ele descreve o universo. Ele sabe tudo dos planetas, ele sabe os tamanhos, ele sabe as temperaturas, ele sabe absolutamente tudo. Então, toda vez que a gente está trabalhando, ele tem uma inquietação muito grande, né?
Então ele pega, por exemplo, a gente tem um material que está lá no computador e, volta, e ele gosta muito de tela, obviamente, que tem uma. Aí ele fala assim, não, deixa eu abrir. Ele que governa, eu deixo. Não, você pode abrir o livro, você. Então ele que vai administrando essa parte aí. Tem hora que ele começa a clicar, 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 sem parar. Eu falo com ele, faz assim, não, você pode dar uma travada no programa. Não sei se isso vai acontecer, mas pode acontecer. Então eu começo a tentar conversar com ele sobre como que a gente vai conduzir de tal maneira que ele consiga trazer um pouco de foco. E eu falo para ele isso, né? Presta atenção, você viu que você troca muito rápido? Eu converso com ele sobre. Você viu que você. Então, vou fazer o seguinte: para você conseguir terminar isso aqui, dentro de um determinado tempo, nós vamos fazer um pacto. E eu vou quebrando o momento, vou quebrando o tempo, né? Então, ele tem segundos. Ele escreve uma determinada coisa. E segundo depois ele já tá. Aí eu vou trazendo ele de volta, vou trazendo ele de volta. E é muito interessante que ele, por exemplo, ele fez ontem ele veio com uma surpresa. Eu tô com uma prova aqui. Não, ele falou assim: tem uma surpresa para você. Uma coisa atrás dele. Aí eu falei: me mostra a surpresa. E ele falou assim: olha aqui. Aí ele me mostrou a prova impecável. Ele tirou 100 em inglês. Escola deu de uma escola bem tradicional, uma escola bem exigente, uma boa escola tradicional. Não é uma escola tradicional fraca, uma escola tradicional que sabe o que está fazendo. E, e ele diz assim, não tinha uma vírgula que tivesse fora do lugar. A prova estava impecável. E ele chegou aqui com os pais que diziam assim, a gente quer que ele tenha uma aula menos uma aula mais prazerosa de inglês, mas a gente está preocupado porque ele está com dificuldade em inglês. Ele começou no começo do ano e ele já está assim, tirando 100, digamos assim, né? Ele tem. Ontem nós lemos uns livros em inglês e ele consegue fazer dedução, ele consegue pronunciar palavras que ele não sabe e deduzir significados. Lá pelas tantas, a atenção dele vai embora, obviamente, e aí tem que dar uma outra coordenada, né? Então eu fico imaginando assim, o mecanismo dessas crianças no dia a dia, na vida, no contato com o outro, nas relações, a questão das pessoas, como essas pessoas vão reagindo a elas, né? A aceitação delas dentro de um determinado espaço, onde essas questões delas ficam muito aparentes, muito, muito diferenciadas. E no caso do Nicolas, ele tem uma. A depressão dele é muito forte, com ideias suicidas e tal, e essa questão do corte, daí eu não vou. Acho que não sei se vocês não gostariam que eu falasse de todo o filme, mas acho que o ponto principal é isso, né? A maneira como esse triângulo se forma, essa triangulação nessa relação familiar. Me parece engraçado porque quando ele era criança, o Nicholas, voltando aí ao personagem do filme, quando ele era criança, ele tinha uma relação interessante com o pai. O pai tinha uma, né, de querer ensiná-lo as coisas e tal. Quando há esse corte, essa decepção ficou cravada no coração desse garoto, como ficou cravada no coração da mãe, e dali para frente ninguém conseguiu andar, digamos assim, né? A mãe ficou presa a isso e ele ficou totalmente tomado por essa dor, por essa quebra, por essa ruptura, desgovernou, o levou para um outro lugar. Ele saiu totalmente dessa do seu próprio destino, né, que seria natural, né, de crescer, virar um adolescente, participar da vida. Então, assim, agora eu até gostaria de ouvir um pouquinho, não sei se alguém mais, além de Tereza, não sei se Helena viu o filme. Helena É, viu. Helena e Tereza, viu? O que que vocês pensam Fala do aí, filme? Helena, vou deixar Eu, você É, começar o então, debate. então, assim, a, a Isabel, ela trouxe muitas coisas e coisas que eu pensei também, mas, digamos, eu fiquei muito na questão do pai também. Que o que eu enxerguei ali, a minha leitura era aquela mãe que ficou ressentida porque o menino repete, de certa maneira, as palavras da mãe. Quando ele fala, inclusive, ele leva essa cobrança dessa dívida não só ao pai, como à madrasta. Você não sabia que ele era casado, né? Então, assim, me parece,
assim, isso é uma dedução, que aquela mãe ficou muito nesse discurso do choro, do sofrimento, e esse menino, ele não pôde mais fazer um laço com aquele pai que foi, porque aquele pai que foi para ele quando criança foi um pai que não quis mais eles, né? Isso estava nas palavras não ditas claramente. Por outro lado, o pai, ele tinha uma questão com o pai dele. E na minha visão, ali na minha leitura, o pai era um cara impedido de desejar, porque tudo o que ele fazia era em resposta àquele pai, né? Então, assim, como se ele não pudesse ter feito algo melhor com uma inscrição do nome do pai, né? Eu até escrevi aqui, vou ler a maneira como eu escrevi. Quer dizer, como aquele pai poderia, de algum modo, tocar aquele filho, né? É, assim, deixa eu ver aqui. Né? Emerge do enredo o drama do próprio Peter, né? Do pai, que carregava nele ressentimentos acerca do distanciamento do seu próprio pai em relação a ele, a frieza com relação à mãe. Me parece também que esse pai não tinha essa possibilidade, não tinha recursos, né? Eu vou falar aqui um pouquinho do pai. E ainda referido ao próprio pai, em suas questões profissionais, vencer e fazer sucesso, prescindindo da ajuda do pai, mas ao mesmo tempo com o foco, o que esse pai fez e o que eu vou fazer sem ele. Mas ele estava o tempo todo direcionado, sobredeterminado a esse pai. Ele continuava ali, naquela construção dele. É, então, assim, era como se ele tivesse ficado com muitas mágoas desse relacionamento. E aí, quando ele saiu do relacionamento com a primeira mulher, de certa maneira, ele denegou que ali aquele filho estava em sofrimento da maneira como ele ficou. E aquela mulher, como muito bem disse a Isabel, ela própria, uma mulher marcada pelo ressentimento, né? Uma coisa que ela não conseguiu elaborar, ela não deu passo nenhum nessa direção. Então, esse menino no meio dessas duas situações, né? Então, o pai está naquele momento que o menino vem envolvido com o trabalho, com um novo bebê, querendo usufruir mais do casamento com uma mulher mais jovem, se aproximando de um dos sonhos dele, que era trabalhar na campanha de um candidato ao Senado, cuidando de toda a parte jurídica, é o que a gente deduz, porque ele era um advogado. E ele tenta cuidar do Nicolas, mas assim, ele vai lá buscar o pai dele naquele momento, e o Isso. pai dele, de novo, né, rechaça. O pai não tem nada para oferecer para ele. E aí, assim, até na postura dele isso se reflete, né? No começo do filme, ele vem como um cara elegante, com um certo sorriso, vai lá e compra um brinco para dar de presente para a mulher dele, por ela estar aceitando o menino ali e tal. E como ele desmorona naquele final, né? Que ele cai com tudo aquilo que ele carrega nele, Uhum. e também com aquele filho morto, né? Deixa eu ver o que mais. Né? E o filme ele vai dando as dicas para esse desfecho trágico. Outra coisa assim que me abalou muito e me marcou muito, porque eu testemunhei uma situação familiar há muito tempo, de uma pessoa conversando com um jovem, e era assim, era como eu via aquela impossibilidade de era como se eu estava na cena, porque eu tinha muito hábito de ficar ouvindo a conversa de adultos e tentando pegar fazer essas leituras dessas questões, isso eu ainda criança. Então, o que eu vi, assim, é que aquele jovem que estava ali, e uma pessoa tentando falar com ele,
o que me deu no momento foi assim, ele pode levantar e se jogar por essa varanda, porque o que ele tem para dizer é impossível, ele não consegue dizer e não tem ninguém para ouvir. Era essa a minha leitura daquela cena. Então, essa angústia, eu chorei muito no começo do filme, porque, de certa maneira, essa angústia de uma situação que eu vivenciei há muito tempo foi o que eu revi ali naquela cena, né? Então, tem isso também, a impossibilidade, às vezes, do único recurso que nós temos, que é a palavra, né? É poder dizer algo sobre isso. E o filme tem aquela questão ali da lavanderia, porque era na lavanderia que estava escondida a arma, que a gente esquece um pouco daquela arma no decorrer do filme. E aí, naquela cena final, quando os pais estão ali, A a lavanderia mulher no lavador. era um lavador, era uma máquina de lavar, a gente chama de A lavanderia em casa. lavanderia não lava a A dor. dor. Ah, isso, né? Então, assim, sempre aparecia aquela máquina ali, né? Girando. Mas ali havia já uma referência de que uma arma estava escondida ali atrás, que ninguém se preocupou em tirar. Inclusive, quando o menino traz a arma para a cena, comentando que ali havia uma arma e cobrando do pai. Mas você tinha uma arma. E o pai coloca a questão no avô do menino, né? E aí tem a cena também da dança, né? Aquela música alta, que é a impossibilidade de se escutar outra coisa, que é uma música até do Hans Zimmer, pelo que eu consegui apurar, aumenta o volume da música, o casal que acredita ainda na possibilidade daquela união, com o novo casamento dele, é, eles levam o menino para dançar ali com eles. Daqui a pouco o menino sai e fecha a câmera no rosto do menino completamente fora da cena. Ele já estava fora da cena o tempo todo, né? Havia uma impossibilidade. E aí eu só queria ver, se der tempo, eu ler um trechinho de algumas coisas que eu anotei desse livro aqui, que eu super recomendo para quem quer falar desse tema, que é A Morte de Si, do Marcelo Veras. Ele é psicanalista e psiquiatra, né? Então ele fala assim que ele nos lembra, né, que Freud diz que não há representação para a morte no inconsciente e que como seres de linguagem nossa existência ultrapassa o corpo biológico, porque que nos precede sem o qual não haveria vida. Quer dizer, o corpo biológico nasce antes da gente como sujeitos de linguagem. Então, como seres de linguagem, nossa existência ultrapassa. Ah, isso eu já falei. Contudo, como a dor de existir se aloja nas palavras, ditas, não ditas ou malditas, vivemos a eterna tensão entre um corpo biológico perecível e o nosso ser de fala que nos retirou da natureza. E ainda ele diz assim: todo suicida tem sua carta escrita ou não. Ao ler isso, eu lembrei de alguns casos familiares também de suicidas e outros que eu atendi no consultório, de familiares do suicida, né? E que a pergunta que eles trazem é sempre assim: por quê? Né? Qual foi o motivo? E que a carta, mesmo escrita, ela não basta. E, e também a questão da culpa, né? Eu poderia ter feito algo mais. E a gente aprende mesmo em Lacan, no livro do Pierre Rey, tem uma cena que o Pierre liga para o Lacan, porque o amigo dele, que ele chamava de gordo, né, que era um psicanalista, que foi quem indicou que ele fosse ao Lacan, e ele liga e diz assim: o gordo se matou. E o Lacan responde para ele: o que você esperava que ele fizesse? Né? Porque isso Marcelo, de certa maneira, ele vem dizendo no livro dele o tempo todo. Ele não diz nessas palavras, mas assim, às vezes o suicídio ele está colocado de uma tal maneira que nada vai ser possível ser feito para que aquilo não ocorra. O que não significa que a gente não deva tentar, né? Lógico. E ele disse que algumas pessoas que sobreviveram à tentativa do ato, ele disse que com muita frequência ele foi conversar com elas no hospital mesmo, e que elas dizem que não sabiam dizer nada sobre aquilo, não sabiam dizer o que se passara, o que tinha sido motivação aquele ato final, né?
Deixa eu ver o que mais. Bom, com relação à carta, né, ele fala que há sempre uma expectativa de encontrar essa carta, e ele diz assim, de algum modo a gente sabe que ela pode ter sido escrita, colocada dentro de uma garrafa e jogada ao mar, mas que ela existe, né? E a carta está ali, por exemplo, nesse menino o tempo todo, sem que ele escrevesse. Aquele gesto final dele fazer um chá, né? O pai e a mãe ali num momento em que a Não mãe está. conta, não conta. Tem gente que não viu o filme. Ah, gente, vão se lascar, né? Vem para um debate sem ter visto. Bom, é isso. Então, Mas acho que é aquilo mais ou foi, menos isso. aquele momento do chá, se eu estou me lembrando bem, Isso. foi Hum, uma, No final já. mas foi foi uma no final? invenção, né? É lógico. Foi É uma Foi o quê? invenção, aquilo não existiu, Foi aquilo uma foi um desejo, intenção, né? foi uma Foi um desejo. invenção. Não, eu acho que aquela Não, cena a ali história do existiu. chá não foi invenção, não. A Não foi história invenção, do não. retorno do filho é que é a invenção, Isso. que é a Ah, Ali que fantasia do ele pai. verdade. faz Ah, uma verdade. Não, fantasia. não. Aí não é chá, é o livro. E Tem razão. essa fantasia tem a ver com aquilo que eu poderia ter feito, né? Com essa Isso. interrogação que as pessoas trazem, os familiares trazem, né? Helena, Helena, É isso. Bom, claro, posso vai. trazer as minhas questões aqui, que eu acho que esse filme, assim, entre outras coisas, eu gostei muito dos seus comentários, Helena. Você foi bastante pontual em relação ao que você pôde reportar, mas eu gostaria de voltar aos elementos que a Isabel trouxe da realidade concreta, né? Você faz um comentário, Isabel, que o filme mais parecia um documentário, porque você tem, na sua experiência, eu ia dizer na experiência clínica, e eu acho que é verdade, porque não deixa de ser isso, né? Lá no seu trabalho individual, que eu observo, que a gente conversa, você tem um trabalho individual com esses alunos, né? Um olhar muito além do olhar de um professor, né? É um olhar para as questões humanas. E então você consegue enxergar muitas coisas que os pais, né, desses alunos não conseguem. E muitas vezes eu Só observo um que você faz parêntese, essa Tereza. ponte, Só um né? parêntese aí, sem interromper seu pensamento, que eu estou curiosa. Também porque não se aprende quando se está mergulhado nesse tipo de tensão, nessa questão É existencial verdade. tão forte. Então, Isso. se você não entrar ali, não há o que acontecer muito, entendeu? Isso. E eu acho que é um pouco, né, o que essa função de terceiro é o que o filme mostra claramente que não aconteceu, né? Nenhum deles, nem o pai, nem a mãe, nem a segunda mulher do pai, foram capazes de estar nessa função, sair um pouco do brilho da cena e enxergar o que estava acontecendo ali. Porque realmente toda a situação que o garoto explicita é um pouco o suicídio amoroso daquele casal, que não existiu, né, mais, né? Aquela perda daquele erotismo que não existiu mais dos pais do garoto, né? Uhum. E o garoto ele se perde quando esse casal se desfaz, como acontece muitas vezes, e às vezes mesmo sem o casal se desfazer efetivamente, porque muitas vezes esses casamentos estão desfeitos, mas o casal permanece ali junto, né? A pergunta é o que faz esse casal permanecer? O que a gente observa é que essa melancolia sempre alguém, um dos filhos vai explicitar. Eu me lembro de uma psicanalista de uma outra cidade cujo filho, eram três filhos, os pais não se separaram, mas estavam separados. Não se separaram efetivamente, mas a separação estava posta ali, né?
E o que aconteceu é que um desses filhos, lá pelas tantas, se mata. E isso é o estopim para que esse casal definitivamente decida se separar, né? A partir desse suicídio. Só depois desse suicídio é que esse casal se separa. Mas tudo isso para dizer que eu fiquei muito impressionada como muitas vezes, quer dizer, a infância daquele garoto parecia uma infância normal, parecia, até o momento da separação, porque a melancolia já estava ali colocada. A melancolia da mãe e, quiçá, a melancolia desse pai. Porque o momento que mais me impactou foi justamente o momento em que esse pai, brigando com o filho, ele diz: eu tenho direito a refazer minha vida. Ele sacode o garoto, briga, rola no chão com o garoto e diz isso, e isso faz com que o garoto fique completamente capturado por essa frase. Eu tenho o direito de refazer a minha vida. Ou seja, o garoto não faz parte da vida, ali ficou evidente, né? E muitas vezes eu acho que essas dissensões dentro dos casamentos provocam essas situações limites. Em crianças, sim, mas em adolescente isso é muito evidente, porque o adolescente ele está na família e ao mesmo tempo não está. Ele tem um olhar sobre o casal que é sempre um olhar crítico, mas é uma crítica no sentido assim, de querer saber em que lugar ele está ali, né? Qual é o lugar que ele ocupa ali naquela família, né? Entre aspas. Porque ele se sente completamente fora dessa família. Já é a condição do adolescente. E é muito curioso que a grande maioria dos pais não reconhece no seu filho adolescente um adulto. Ele é adolescente, é um nome bonito que a gente inventou no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, inventou-se esse significante adolescente, porque antes não existia, né? Isso quer dizer alguma coisa, eu não vou entrar nessa questão. Mas não se reconhece a sexualidade, o erotismo do adolescente. E isso muitas vezes tem consequências danosas, porque aprisiona esse adolescente na loucura dos pais. No caso desse menino, ele fica completamente aprisionado a essa melancolia da mãe, eu diria, que é onde é com quem ele fica, né? E ele fica numa situação erótica mortífera com essa mãe. Porque esse pai, né, que não estava na sua função, pelo que eu entendi, desde sempre, porque não é que de repente ele foi embora, ele estava ali e estava já fora. Né? E isso o filme mostra que existe a possibilidade de uma repetição, que se vocês estão lembrados, quem viu o filme, a segunda mulher estava começando a entrar num estado depressivo e ela se queixa da ausência desse homem, porque esse homem estava completamente voltado para o seu narcisismo, numa posição extremamente narcísica, preocupado com ele. Então, ela se queixa, isso, não sei se vocês observaram isso, ela se queixa, ou seja, há ali o anúncio de uma repetição. Sim. Então, é Ele não se interessante, sabe, sentia, Isabel? ele não sentia o pai dele também como amoroso com ele. Exatamente. Ele De se certa queixa maneira, ele disso também. repete o pai, né? Ele Nessa repete o ausência. pai. Fila, É eu a tô na tendência de fila. uma repetição perene. Só um Desculpa. instantinho, Tereza Meloni, vou te passar a palavra já já. Só para eu finalizar aqui com as minhas duas colegas de debate. Isabel, esses dois recortes que você trouxe da sua experiência, eles são muito ricos. Eu espero que os outros colegas aqui possam resgatar alguma coisa, mas tem um ponto que eu acho que é interessante. Todo sujeito
seja por uma situação familiar, uma dissensão familiar, seja porque ele carreia, né, na própria experiência dele, subjetiva, uma posição de separado, ele ecartado, ele se sentir separado, ecarté é uma palavra francesa, não tem nada a ver, separado, né? Ele se vê fora, de alguma maneira, do contexto, ele apresenta esses traços de melancolia, e é aí que mora o perigo. Uhum. É aí que mora o perigo. Eu vou passar a palavra para a Tereza Meloni, para quem mais queira intervir. Diga, Tereza. Então, em primeiro lugar, eu quero confessar que eu não vi o filme e que eu vou, Ah, mas veja, portanto, Bárbaro. apoiar, não tive tempo, me apoiar no que eu escutei da Isabel e dizer para a Isabel que chega mais, porque você sempre traz um olhar muito interessante. De vez em quando a gente tem notícia aí pelo contexto, né, do seu trabalho no seu curso. Em primeiro lugar, eu queria te perguntar como é que é o nome do filho da nova mulher, Theo, Theo. Quando você falou Theo, eu entendi tempo. não, Theo. Bom, enfim, eu vou abordar pela questão do tempo, que é um tema que me é muito caro, até por questões óbvias. Então, eu até já botei aqui na minha mídia social o, quando o sujeito não deixa, quando alguém, né, quando não se deixa o presente virar passado, não se terá futuro. Por que eu estou dizendo isso, né? Você disse, ele ficou com essa melancolia da mãe. E você diz, a mãe fala com ele, vamos ao cinema, lembra como foi? Com uma expressão pueril, você disse, né? Com uma expressão pueril de que ela ainda estava naquele tempo em que ela ia ao cinema com ele, né? Ela ainda estava naquela posição pueril. E ao você prender o presente, se agarrar no presente, não deixar ele passar passado, você não terá futuro, né? Você disse também em algum momento, ele abandonou a mãe, depois você disse, ele se separou, abandonou o menino, mas se separou da mãe. Abandonar a mãe, eu fiquei escutando isso, que é abandonar a mãe. Eu vou usar uma figura que Sônia Mota usava muito, abandonar a mãe, abandonar essa boca de jacaré aberta com o desejo para engolir esse menino. Ele Porque, tentou, né, Tereza? Ele não conseguiu. pois é, abandonar a mãe é deixar a mãe comer o menino com a boca aberta, né? De alguma maneira não está ali. E, e aí, essa questão do tempo, eu fiquei trazendo para o nosso, como eu vejo, né, o nosso cotidiano, onde tudo é presente. Eu apareço na mídia social como se eu tivesse 20 anos. Então, tudo é presente, tudo é agora, tudo é para agora, né? Não existe mais um tempo de espera, não existe mais um tempo de elaboração. Tudo está se passando exatamente nesse momento. Tudo é remoto, tudo é online, então tudo é presente, né? Eu trouxe para a gente pensar. é, Lógico que o filme talvez não tenha essa proposta, mas me veio, né, essa ideia de uma clínica hoje onde tudo tem que ser exatamente agora, ou seja, num tempo de gozo. É mais ou menos isso que eu queria trazer. Se alguém pudesse mais desenvolver essas ideias, eu ficava muito grata. Eu percebi, e penso muito quando eu vejo, lido com adolescentes aqui, é a dimensão da solidão que esse sofrimento vai revelando, né? Porque o sujeito está, essas crianças, elas estão totalmente tomadas pela sua dor, pela sua dificuldade, na verdade, jogando, assimilando, né, toda a fragilidade dos pais em algum momento, de diversos. Esse garoto de hoje, por exemplo,
eu percebo claramente a mãe dele também como uma pessoa bastante insegura, muito culpada, mas ao mesmo tempo as ações não que correspondem à emergência da pessoa, porque o sujeito tá lá, como a Teresa falou, da culpa do pai, que ele tenta ir lá e resgatar algum momento com aquele garoto, de introduzir algumas coisas ou resgatar algumas coisas para o filho, ele como pai, só que ele não consegue. Ele está, na Ele não verdade, muito está lá naquilo que culpado. ele diz. Hein? Ele não está lá naquilo que ele diz. Exatamente. Ele Ele não está. está lá nem na solidão dele, porque ele está É, no mundo, ele está no web, na é. rede. E às vezes, Tereza, eu percebo assim que quando eles estão cuidando dos filhos com essa tomados de angústia, na verdade, estão ali repassando essa angústia com muita dificuldade de se separar dessa angústia, porque é deles, né, digamos assim, é nossa, né, a angústia que a gente carrega, mas a forma de agir, ou a forma de introduzir as coisas, ela vem carregada por esses movimentos. Então, por exemplo, essa família nesse filme. Os pais, ele vai lá na escola, procura. Não, a escola diz que a criança está faltando, mas até então a criança falta. Então, qual é a comunicação diária? E isso é real. A Qual é a criança comunicação falta, a diária? criança Deixa falta ela mesmo, falar, não é uma Tereza, deixa criança. ela falar, É, Tereza. qual é a Ah, comunicação deixa eu falar. diária com a vida, né, daquele sujeito? Então, assim, é emergencial. Ah, tem um problema, vamos lá apagar o incêndio. Tem outro problema, vamos lá apagar outro incêndio. Mas Aham. qual é a presença, de fato, como adultos, para, digamos assim, situar essa criança nesse universo, nessa vida? Aham. Isso é recalcitrante, isso não permanece, porque as pessoas estão, como a Teresa falou, o pai lá mergulhado na culpa dele, na dificuldade dele como pai, porque ele teve um péssimo pai também, mas ele não elabora isso, né? Ele vai carregando, tanto que quando ele volta, ele faz uma tentativa em algum momento de ir lá buscar, de ir lá falar com o pai, de fazer um papel de filho, digamos assim, e o pai simplesmente o ignorou, ou colocou para ele o que ele era, a realidade que ele sempre, daquilo que ele sempre ofereceu, que ele tinha, que era nada como pai, né? Que ele era aquele sujeito assim, totalmente imerso na vida dele. Aliás, o Anthony Hopkins, ele tem uma história pessoal tem muito esse viés aí desse pai que aparece em minutos ali de uma forma extraordinária, né? Mas tem uma história pessoal assim. Então a gente vê assim, a pessoa fica, como no caso dele, vai lá na escola, rapidamente, aí conversa, introduz uma coisa, aí sai de cena. Introduz outra, sai de cena. E o Tudo sujeito está presente, lá. é presente. Tudo é É, presente. é. Então, e o sujeito está lá sem conseguir elaborar nada. Agora, Nesse deixa eu te fazer ínterim, uma pergunta, Isabel. Nessas situações, né, você que tem uma larga experiência de sala de aula com adolescente, mas de sala de aula e, ao mesmo tempo, esses encontros privados que eu sei que você faz com os meninos, né, com as crianças e os adolescentes e tal. Você acha que os pais, quando você chama para conversar, você acha que os pais escutam as não. suas intervenções? De modo geral, o que eu percebo é que tem uma dificuldade muito grande porque eles estão totalmente envolvidos nisso. Eles fazem parte disso. Então, Uhum. quando você, ontem mesmo, eu falando com a mãe desse garoto, que eu dou aula, né, terças e quintas, e eu disse para ela falou, ele está muito ansioso. Eu falei, pois é, ele está muito cheio de coisa. Ele precisa ter mais espaço, porque é uma coisa atrás da outra, ele precisa ter um momento, ele precisa ter. E ela não escuta muito, não, porque tem a ver com ela, né, Tereza? É aquela coisa que a Uhum. gente sabe, tem a ver com a pessoa. Eu vejo muito, muito pouco essa. Até porque o que eu vejo de modo geral, até na busca dos pais,
é que eles acabam procurando. Quando eles procuram uma ajuda, ou quando eles vão procurar alguma coisa, tem a ver com esse jeito moroso deles fazerem as coisas, ou essa dificuldade de abrir o livro, de abrir e contar a história. Porque aí vão procurar uma coisa que tem uma capa assim, é como eu falei, ao invés de procurar a fisioterapeuta, vai procurar um massagista. Então fica tudo na camada de cima. Não entra dificilmente. Alguma coisa acontece com algumas pessoas. Eu tive uma situação aqui muito interessante de um garoto, muito bacana, eu gosto muito dele. Mas o menino que vem passando desde muito novo, muito disperso, o irmão dele um pouco diferente. E um dado momento, aconteceu um problema de horário e ele precisava de. Não, ele precisava ficar nessa turma, nesse horário. E entrou uma menina nessa turma com quem ele teve um problema na escola. O pai da menina acusou esse menino de ser preconceito racista. Houve uma fala, alguma brincadeira na escola, e ele foi taxado pelo pai da garota de racista, e isso foi levado muito longe. Houve reunião na escola, essa coisa parece que teve assim, uma série de problemas extras. E aí, quando ele vai para essa turma que ele já estava no começo do ano, a garota com quem ele teve essa questão, que é da mesma sala dele na escola que eles frequentam, estava na sala de aula com ele aqui. E aqui as turmas são bem pequenas, né? Tem uma convivência muito, muito grande, porque a gente tem uma mesa redonda, eles ficam juntos ali e tal. A mãe me liga e fala assim: ele não tem condições de ficar nessa turma, de jeito nenhum, porque ele teve essa questão na escola. Ele até teve que começar a fazer, ela falou terapia, não sei qual é. Ele teve até que começar a terapia de tão mal que ele ficou, porque ele não é um menino racista, ele é um menino super bacana. Então, era um pouco infantil, ele tem amadurecido e tal. Aí ela falou assim: ele não pode ficar nessa turma. Então eu dei um jeito dele ir para uma outra turma, e foi muito interessante que a coisa se resolveu. Quando tem um lastro, assim, tem uma coisa em algumas convivências que são interessantes, aí tem a família, aí tem avô, tem avó, tem uma participação, tem uma família viva, entendeu? Tem uma família vibrante, tem uma família que tá, as coisas parece que caminham de um outro jeito. Então, ele chegou para mim e falou assim, ele veio para outra turma, só que ele sentiu falta da turma anterior, ele falou assim, aí ele falou assim, e a mãe tinha me dito que não tinha condições dele voltar para a turma. Aí ele falou assim, Isabel, você acha que essa é a minha turma? Essa outra, né, que ele teria que ficar para se distanciar da garota. Eu falei, não, eu acho que essa não é a sua turma, eu acho que a sua turma é a sua turma original. E aí ele falou assim: e você acha que eu deveria voltar para outra turma? Eu falei: claro que você deveria, seu lugar. E ele voltou para a turma, e a coisa mais interessante que aconteceu é que hoje o grande amigo dele está num programa de intercâmbio, ficou ele e duas meninas, uma delas é essa garota com quem ele tinha uma questão forte, e eles estão convivendo. Então, assim, a coisa que eu achei mais legal, que eu pensei assim, a mãe vai tirar. A mãe vai tirá-lo do curso, porque ela foi muito enfática comigo que não queria o garoto junto com essa menina que causou a ele, a família da menina, o pai da menina, e a menina não falava mais com ele. E aí eu cheguei na aula anterior, Ninguém pensou que pudesse estar acontecendo alguma coisa da ordem sexual. você É fala, o negar a sexualidade dos adolescentes. interessante isso que você abordou, e a outra coisa, da possibilidade de se reconstruir um caminho. Porque É. quando eu cheguei na sala e eu falei assim, falei para o professor, vou perder um aluno, mas tudo bem. Eu cheguei na sala, ele não estava ainda, e falei, aula que vem, fulano vai voltar para a turma. E a garota estava na sala, né? Aí eu falei, eu vou, é porque já tinha dito que ele ia sair, então não sei o quê. Eu falei, vou anunciar. Eu falei, ela não volta mais para essa turma, os pais vão tirar. E na aula seguinte, eu fiquei observando, chegou ele, daí a pouco chega, ela estava um pouco atrasada, eu falei, estava certo, os pais tiraram. Mas ela ficou e estão ótimos. Então, assim,
quando a família aceitou, né? A mãe aceitou, obviamente, porque ela tinha dito para mim, não quero ele com essa garota. E aí eu mandei um áudio para ela. Eu falei, eu acho que é hora de superar esse negócio. E Isso, falei para ele. ultrapassar. É, Eu falei para ele também, toquei nele, não falei para a garota, eu falei, bola para frente, Isso aí. isso. entendeu? A Sandra quer falar. Diga, Sandra. Tá sem áudio. Você tá com o microfone fechado Desculpa. agora. Eu até ia falar uma coisa anteriormente, mas esse exemplo que tu trouxeste eu achei muito bom, porque nessa situação, Isabel, de que tu foste, digamos assim, uma in- um intermediário e ao mesmo tempo como se fosse um lugar de autoridade, né? Ele vai voltar para a Um sala. terceiro. Um terceiro que interviu Isso. e que sustentou a situação, né? Ele vai voltar, que a menina não teve que reagir a isso, né? E eu acho que isso é fundamental, porque ali a família está tão envolvida no problema, realmente, o problema é dos três, né? Pai, mãe e filho, e melancolias trazidas das suas relações com seus pais anteriormente, principalmente no lugar do pai, ali, da mãe não aparece a história dela, né? Eu assisti o filme inteiro. E, Uhum. que a criança, o menino, ele não tem um lugar nem de adolescente, ele é um menino. Isso. Onde ele é amado é na infância. Pai, Exatamente. Isso aí. o pai, inclusive, ocupa aquele lugar de ensiná-lo a nadar, de incentivá-lo, que ele pode, que ele consegue, passa uma questão de potência naquela cena do nado, né? É. Mas que como o pai, ele sentiu que o pai abandonou a mãe, e aí ele foi um abandono, né, que não, e parece que irreversível no ponto de vista dele. O pai até tenta, mas aí já com outra mulher, ou com outro filho, com Deus em casa, né, o Theo, é o que eu acho que é um nome interessante, assim. Mas ele não vivia aquela vida, ele tava, a vida dele era o trabalho, como a Teresa falou, né? Isso. Ele vivia ocupado com as coisas dele o tempo todo. E o menino não teve lugar depois da infância. Ele tinha... E Não o que teve eu queria perguntar, futuro. não Como teve muito futuro, ficou frequentemente isso, acontece. ficou fixado naquela infância que acabou, né? E aquela questão que eu fiquei assim um pouco me questionando muito, a cena da internação com os psiquiatras, eu achei aquilo tão forte, né? Nossa, Porque, na verdade, eles colocaram, o terceiro que compareceu no filme foi para dizer que ia acontecer o ato na frente do menino, né? uhum, Então, ele já saiu com aquele verdade, mandato. Isso que tu disseste verdade. vai Não tinha ficar na parado. aula, eles disseram, isso vai acontecer se vocês Uhum, levarem para casa. uhum, Aí eu achei assim, era óbvio que isso ia acontecer, né? Porque não houve esse terceiro que garantiu um lugar, né? Isso. interessante, é isso mesmo. Muito. Agora, uma É, você me pergunta fez. que eu. Perdão. Fala, Isabel. Não, fala você que Não, tem que falar. Eu estou não, falando não, não, muito. não, 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 eu quero ouvir porque é muito Não, bom. fala você, fala É você. uma pergunta em relação até a esse caso que eu conheço pessoalmente, né? Que a pessoa decide, como ele tomou a decisão de morar, existia, e como existe nessa pessoa que eu conheço, uma certa irritação com a mãe. Por outro lado, a pessoa decide morar com o pai. Na casa do pai não há o menor lugar para essa pessoa. E a pessoa entra como um visitante, né? Um intruder, né? Que se fala em inglês. Você chega lá, é ajeitado o lugar, é isso, você não faz parte daquilo. Diferente de alguns casais, eu conheço uma outra garota que os pais se separaram, foi uma coisa até muito interessante também, mas aí é outra longa conversa. E outro dia eu saí com ela, porque a gente, uma vez por ano, a gente se encontra, ou mais, a gente sai para bater um papo. E ela, vamos sair, batemos um papo. E essa menina passou também a história dos pais assim por uma separação e muito, mas ela foi, viveu por a mãe ficou muito machucada com essa separação também. E essa menina
segundo o pai, a mãe super protege, mas o pai é uma pessoa que ele tem efetivamente, e por isso que ela vai caminhando, o pai tem efetivamente uma presença muito interessante, porque ele participa do dia a dia dela, tá? Então, quando ele foi morar com a namorada, ele fez um quarto para ela. Ali já estava dito e que ela iria fazer parte dessa vida, entendeu? Como, diferente da história dessa outra garota que eu conheço, que não tinha um lugar. Quando ela foi morar com o pai, não tinha um lugar. Ela morava no quarto ela ficava no quarto da irmã muito mais nova, não tinha nada a ver com ela. Não era uma pessoa acolhida, não foi recebida nem, não é artificialmente, não era realmente acolhida. Agora, por que, né, esse movimento de querer resgatar esse pai, vou morar com meu pai, chega lá, se frustra, não tem nada ali, porque o pai não consegue fazer a sua função, não conseguiu antes, né? E acho que é difícil para pessoa que não conseguiu e que não vê, que não enxerga isso, né? Então, mas é interessante como na hora que ele sai da casa da mãe, e como essa pessoa que eu conheço, na hora que sai da casa da mãe também, é como se até quisesse mesmo abandonar, usando novamente, abandonar essa mãe, largar ela para lá porque ela tá presentificando, trazendo para o presente uma perda, uma falta de lugar ou um destroço que eles não querem, mas aí vai buscar o pai, chega lá, não encontra nada para construir, entendeu? Aí volta para a mãe. Então, essa coisa é uma dinâmica assim, mas é interessante essa coisa, não, eu quero morar com meu pai. Aí vai morar com o pai e não dá certo, porque aqui também tem outra história de um garoto, esse menino saiu daqui, porque o pai é uma coisa, um trator, o homem. A mãe é até uma pessoa assim, bacana e tudo, separados, e o pai, primeiro dia de aula, esse menino falou assim: eu sou preguiçoso. Eu falei: ah, não, mas você deve ter outra coisa para falar de você, não é possível. Aí eu falei assim, quem te disse que você é preguiçoso, que você tá tão convicto? Aí, coitada. Só que o pai, ele começou a se meter, ele morava com a mãe, os dois irmãos, o outro irmão mais velho já um outro jeito, tal. Esse garoto, assim, até um pouquinho gordo. Eu ainda falei pro professor, presta atenção nesse menino, presta atenção nesse menino. E aí, quando eles, por alguma razão, eles vão morar com o pai, quando eles vão morar com o pai tira ele do curso, que a gente começou a reclamar das faltas, e o pai dizia, que saco, isso é um curso de inglês, para que vocês ficam cobrando que ele vá para aula, assim, meio tipo isso? E eu sei que ele acabou tirando. Então, assim, como essas crianças, no caso desses dois, eu não sei se foi escolha, que eles quiseram ir morar com o pai, mas o sujeito vai lá, eu quero morar com o pai, chega lá no lugar, não encontra nada, né? E aí, simplesmente, isso sela esse destino, né? Essa coisa. Só uma curiosidade, Tereza, isso é uma curiosidade, não um fato que eu observo, que eu acho engraçado, porque essa decisão, né? Vou morar com esse meu pai que abandonou, que é um cara que me fez sofrer, vou fazer o que ali, né? Então, assim, Cobrar dívida. é Cobrar a dívida, certíssimo. interessante. Mas ele não tinha nada para pagar? Hum. Ai, ai. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma questão? Eu acho assim, é interessante a gente estar nesse momento fazendo todas essas reflexões sobre infância e adolescência. Claro que é para a gente poder entender um pouco o que se passa hoje, tanto na infância quanto na adolescência, mas eu penso que talvez mais do que nós refletirmos sobre o que pode ser esse momento da existência do sujeito, hoje, né, há um traço que eu acho que acompanha as gerações, não é só dessa
dessas novas gerações, é alguma coisa que acompanha todas as gerações, que é a dificuldade dos pais de reconhecerem a sexualidade dos seus filhos. Uma enorme dificuldade, porque aceitar a sexualidade dos filhos é aceitar o seu envelhecimento, né? Poder lidar com o seu envelhecimento, com a perda justamente, né, da sua potência, não toda, mas da sua potência de juventude, né? Tereza, Ou e querem também viver a juventude, reviver a juventude através dos filhos, Deixar o ou presente, negar. Oi, Tereza. deixar o presente virar passado, ou seja, Eu ia fazer referência a isso que você disse, você já então, é, em nenhum justamente. já é. momento, as duas Terezas, em nenhum momento ninguém lembrou ou pediu ou orientou a, a esses pais buscarem algum tipo de orientação, algum tipo de ajuda. Isso é Também, né? interessante. Não se toca Não se toca no nos pais, é filme na só o garoto, possibilidade de um atendimento sim, de um psicológico que tipo de seja. Nos Estados orientação. Unidos quase não tem Exatamente. psicanálise, muito pouco. É verdade, Impressionante é isso. verdade, é verdade. Mas para Olha buscar só. ajuda é preciso reconhecer a falta. Ah, Sim, pois é, estou pois é, entendendo. verdade. Olha só, eu queria agradecer a Isabel, a generosidade da Isabel. Você sempre traz a sua experiência e eu acho isso muito interessante. E é uma experiência que é muito evidente, que é recortada pelo discurso analítico. Te agradeço imensamente. Eu te agradeço. Agradeço também a Helena, que fez uma recensão do filme muito interessante, muito bacana, muito Excelente. bem. Suas colocações foram muito precisas. Obrigada, Helena. E obrigada a todos vocês que estavam aqui nos ajudando a pensar as questões referentes à adolescência e à infância. E dizer para vocês que em agosto a gente retoma. Eu estou na dúvida o que eu vou trazer. Se eu vou trazer uma peça de teatro, que está aqui na minha cabeça, ou se eu vou trazer mais um filme. E certamente vai ter um convidado bacana, como eu estou vendo agora que funciona melhor do que eu ficar Sim. falando sozinha aqui, é trazer alguém que possa nos falar de uma experiência a partir de um outro campo. Acho que facilita para nós, né, pensarmos. E se a gente fica tão concentrado no nosso discurso, e eu acho que a gente poder lançar esse olhar, isso eu aprendi trabalhando com arte e literatura. É muito impressionante como a gente aprende. E trazer o olhar de quem está nessas áreas é melhor ainda, Sim. porque nos instrui, né? A gente aprende com eles. Por Muito falar bom em mesmo. Eu só queria agradecer também rapidinho a Tereza pelo convite, a presença da Isabel, que sempre acrescenta muito. E assim, só uma pontuação a respeito de algo que falaram, que eu não quis interromper na hora, mas a Isabel falou sobre essa presença ausente dos pais, né? O menino vai para a escola, não vai para a escola, não existe assim algo que em algum momento enlace uma família. O momento em que a família conversa, que sabe algo da vida do outro, né? E a Teresa Nazar falou alguma coisa, falou sobre a questão da sexualidade. Porque os pais, isso se repete a cada geração. Mas a novidade atual é que não só eles não reconhecem isso, como eles estão olhando para outro lado. Eles não estão olhando, que tem semelhança com isso que a Isabel falou, né? Assim, eles não estão olhando não só as questões da sexualidade, meu filho cresceu e isso eu não consigo enxergar, ou vou fazer algo com isso, mas eles estão o tempo todo olhando para outro lado. Eles não se ocupam dessa escuta, dessa atenção. Então, é isso, é a situação que a gente Helena, está agora. Helena, estão olhando para a mídia social. Isabel, por falar em filho, cadê aquele filho maravilhoso que de vez em quando estudou comigo, que eu gostei muito?
Meu filho anda Sim. por aí pela escola, ainda bem, porque eu acho que ele está muito bem acompanhado. Fiz um trabalho com ele muito rico, é uma pessoa Ai, que que bom, produz Tereza. Vou muito. falar para ele. Ô, Vale. Tereza Nazar, Tereza, Helena, a todos vocês. Tereza, muito obrigada pelo convite, Eu que pela reverência, agradeço. pela, pela, por sempre, né? Por esse diálogo tão bom, tão maravilhoso. Ah, Helena, imagina. adorei. Mais uma vez, acho que a gente está juntos, seus recortes maravilhosos. Fiquei pensando, né, nas coisas que a gente deixa de enfatizar ou Mas foi de. legal, né? Você pegou por Muito um bom. lado e eu por outro, né? Exatamente, foi Verdade. maravilhoso. Interessante. Tem uma Agradeço. pessoa com mãozinha levantada, Guilherme. Guilherme. Sou eu. Boa noite. Boa Só quero noite. agradecer, desculpa, assim, a fazer a última pergunta. Se a psicanálise tem algum campo, Tereza e todos também, que olham para a questão da reencarnação, esse termo reencarnação, se ele é bem-vindo em algum campo da psicanálise, se ele é tratado, Não, vamos dizer assim. desculpa, não. Eu tenho que te responder muito secamente. Sim. Reencarnação, não. Porque pensando Não. nesse ciclo das gerações que vai rolando esse sofrimento, né? Chega um momento Você que quer dizer fica uma sem chão, né? transmissão que se dê, é isso? É. Sim, sim. Mas, Geracional, mas não Isso, exatamente. reencarnação. A gente não trabalha com esse termo. A gente Entendi. pensa, sim, a questão de uma transmissão geracional silenciosa. Isso isso sim, isso passa, né? Esse isso. pai, por exemplo, ali, o pai dele não, algo não se transmitiu. Como é que esse pai vai ser um pai que transmite algo? Poderia até ser, mas se ele saísse dessa resposta ao pai, então isso está sempre se transmitindo, né? E acaba naquele filho ali. Não tem jeito, a Tem gente não se questões livra que disso, vêm né? de outras vidas que às vezes reflete ali, e é questões espirituais mesmo, né? Que às vezes tem esse teor também que pesa ali, que faz parte do contexto também. Essa Mas Guilherme, reflexão aí. assim, a gente mesmo não pensando nisso, né? Numa possibilidade reencarnatória, isso está presente nessa transmissão, porque, por exemplo, os meus antepassados estão aqui, não Isso, como espíritos, mas eles estão isso. naquilo que os meus pais me Como transmitiram. história, Então, né? assim, na psicanálise é isso. Eu não estou dizendo para você que isso é válido ou não é, né? Isso, isso. Não é que Mas a nós gente não não pode. trabalhamos com esse Não, conceito, é isso. isso, né? A gente Acho não da trabalha com esse transmissão, né? conceito, a gente trabalha com uma transmissão que se dá inconscientemente, Isso. né? De Isso. uma geração a outra. E por Entendi. ser Porque isso se inconsciente é apresenta. alguma coisa que somente não, acho que na arte também, mas enfim, somente numa análise você pode, de fato, né, circunscrever alguma coisa e nomear alguma coisa, fazer uma Isso. ficção sobre a ficção que você carrega. Porque na Talvez arte essa você seja a pode até melhor transpor, resposta. você pode até transpor de algum modo, mas você não Isso. tem isso de você poder pegar aquilo de algum modo e fazer um outro algo, né? Uma outra coisa. Acho isso. Engraçado que isso me fez Obrigado. lembrar das fotografias de família. Elas Isso. sempre causam uma certa estranheza, Mas mas isso também é tem uma outro assunto. familiaridade, né? A minha irmã lá, que tem um Exatamente. problema de Então, doença foto da autoimune, família que causa estranheza. Ela uma leva, doença né? autoimune, Ela nos ela conduz lembrou de àquele uma momento, né? tataravó que diziam assim, que ela ficou, como é que é? Não era cadeirante, que ela, a finada vovonoca, tinha uma frase sobre ela. E a minha irmã lembrou, será que não era uma doença autoimune naquela época? Então, assim, aquela foto que a gente viu tantas vezes dessa tataravó, tomou um outro significado, né? Quer dizer, que doença foi essa que diziam que ela tinha tomado uma friagem depois de parir? Claro que não era, né? Vai ver que ela encontrou um novo amor lá. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, Obrigada. Boa obrigada. noite. Cadê Isabel? Está Obrigada, aqui Helena. ainda. Beijo, tchau, Tereza. Tchau. Obrigada, Tchau, gente. Sandra. Tchau.